Existem vários outros tipos de mediunidade que a gente não está abordando nesse estudo. Se vocês perceberem, o espírito desencarnado ele também possui um corpo espiritual. Se aqui, na nossa dimensão física, a gente tem o tato, lá eles têm o tato espiritual. Se aqui a gente sente calor, lá eles sentem calor também. Se aqui a gente consegue perceber algum sentimento, lá eles também percebem os sentimentos. E todas essas influências podem chegar através do corpo. A gente poderia ter uma classificação de mediunidade que se refere à sinestesia, que é perceber esses movimentos, perceber essa questão do equilíbrio. E a partir dessa visão de que assim como a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo extrafísico ou um corpo espiritual, a gente pode perceber que todas as sensações que nós podemos ter no corpo físico também podemos ter no corpo espiritual, com a diferença de que enquanto o nosso corpo físico é sensível à matéria dessa dimensão aqui, no plano espiritual, o corpo espiritual é sensível a um outro tipo de matéria, que é mais maleável em relação ao pensamento. E um tipo de mediunidade muito interessante que a gente percebe nas reuniões mediúnicas é a mediunidade de psicometria. A mediunidade de psicometria é como se fosse a capacidade de ler a aura dos objetos e das coisas. Eu posso acessar muitas vezes a memória energética, a assinatura energética de algum objeto. Então, toda aquela impregnação de pensamentos, de sentimentos, que alguma coisa foi exposta, ela deixa esse objeto, fica com o seu duplo, né? Como eu falei antes, ele fica envolvido da energia desses acontecimentos. E se um objeto pode ficar envolvido dessas energias, é claro que uma pessoa vai ter ainda mais abundantemente esse envolvimento de energias. Então, o médium psicométrico, né, o médium que faz a psicometria, ele consegue fazer essa leitura energética de objetos, de ambientes, de pessoas. E dependendo do nível de profundidade dessa leitura, quando combinado com outros fenômenos mediúnicos, por exemplo, com a clarividência, a gente pode ter uma percepção de uma visão que o espírito ao qual a gente está se ligando, uma visão de algo que ele viveu em uma vida passada. Às vezes não só a visão, mas realmente a gente acessar uma memória de vida passada desse espírito. Essa mediunidade de psicometria, ela está por trás dessa capacidade de penetrar na energia das coisas. E é como se eu conseguisse acessar a mente, né, desse espírito, todo o conjunto, aquela egrégora de experiências que ele tem. E é diferente, então, de eu estar percebendo uma coisa externa. Eu não estou vendo simplesmente o que o espírito está fazendo. Eu estou vendo o que ele fez no passado. Eu posso acessar, através da psicometria, uma forma, uma ideia fixa que ele tem na forma de uma cena. Então, pode ser que o espírito possa ter participado de um assassinato de alguém. E esse trauma e essa culpa que ele carrega na consciência, ela vai com ele para o plano espiritual. Quando ele vai para o plano espiritual, os filtros do corpo físico ficam mais leves, né? E o corpo espiritual, ele não filtra tanto quanto o corpo físico. Consequentemente, todo o mundo interno desse espírito fica mais disponível para que a consciência dele processe. E ele pode repassar essas cenas da vida encarnada. Inclusive, se a gente for ler sobre a experiência de quase morte, que são as pessoas que têm algum acidente, entram em coma e são consideradas mortas na perspectiva da medicina, mas depois voltam a animar o corpo, né?
muitas dessas pessoas elas relatam que quando estavam prestes a deixar o corpo, elas viram como se fosse um filme da vida dela. Então, esse filme da nossa vida, essa assinatura energética do que a gente experimentou, ela está impregnada no nosso espírito, né? E alguns momentos críticos, vamos dizer assim, do espírito podem deflagrar, né? Podem disparar essa percepção sobre si mesmo, né? O processo de tentar buscar memórias das nossas vidas passadas tem a ver com uma imersão na nossa própria psicosfera. Mas o médium de psicometria, ele consegue fazer isso na psicosfera de outra pessoa, sendo encarnada ou seja, sendo desencarnada, sendo um objeto, sendo uma pessoa, né? Ou mesmo um ambiente, como eu comentei antes, um ambiente físico ou um ambiente espiritual. Eu estou trazendo esse exemplo de mediunidade porque é importante a gente perceber que existem muitas nuances da mediunidade. Às vezes, a gente começa a perceber uma cena e não temos a certeza absoluta de que aquela cena que a gente está vendo é uma cena que está acontecendo no plano espiritual, é uma cena que está acontecendo numa experiência de um espírito, ou seja, uma psicometria que revela uma lembrança dele. A gente não sabe se a cena está acontecendo próximo à região onde o grupo está se encontrando, não sabe se essa cena também não pode estar sendo irradiada por algum mentor para a gente, de forma simbólica, para a gente entender alguma coisa. Então isso pode acontecer, né? Um mentor transmitir uma ideia na forma de uma imagem, né? E aos poucos, à medida que a gente vai ganhando autoconhecimento, vai entendendo esses mecanismos, a gente pode começar a ter mais clareza sobre o que é esses sinais, e cada um vai descobrindo como que se configuram os seus fenômenos mediúnicos. Então a psicometria, ela é usada muitas vezes para fazer rapport com determinados espíritos. Um contexto onde ela é bastante usada, se vocês pesquisarem documentários sobre médiums, especialmente aqueles americanos, norte-americanos, vocês vão ver que eles levam peças de roupa, objetos pessoais de uma pessoa que desencarnou. E além de esse objeto servir de conexão simbólica com aquele espírito, ele também carrega impregnado as energias daquela pessoa. Se o médium ele tem um pouco mais de facilidade de fazer essa leitura energética, ele entra em acoplamento com mais facilidade com o espírito. E se ele tem uma capacidade de penetrar com a visão espiritual, ou até mesmo fazer como se fosse uma imersão, quase como um desdobramento para dentro de uma experiência, né? A pessoa ela leva a visão, leva a capacidade de se movimentar e ela tem a sensação de que ela está interagindo com aquele ambiente, mas na verdade é uma memória de uma vida passada. Ela só está assistindo a um filme em 3D, né? Então é difícil da gente conseguir compreender a variedade de possibilidades que existe de mediunidade, porque o corpo físico nosso guarda alguns segredos que, mesmo a ciência avançada desse nosso século, né, ela ainda não entende todos os detalhes e todos os segredos do corpo físico. Então imagina a gente tentar entender o corpo espiritual, que ainda nem é totalmente aceito pela sociedade, que temos muito menos instrumentos para poder investigar ele aqui enquanto estamos encarnados, né? Mas então eu faço esse acréscimo dessa mediunidade, da psicometria, para a gente estudar que ela também pode acontecer durante a reunião mediúnica. E o que a gente faz se a gente está vendo uma cena de um acontecimento trágico que pode estar relacionado ao passado de algum espírito, né? Às vezes o espírito repete aquela dor, aquela expressão de arrependimento do que aconteceu e a gente acessa a cena que ele está lembrando. Isso é um exemplo de que está acontecendo o fenômeno da psicometria junto com a clarividência, junto com a audiência também
espiritual, né? Porque eu estou escutando o que o espírito está falando. Então, é um complexo de fenômenos que a gente divide didaticamente, mas que tem a ver com a autonomia que aquele médium tem em relação ao corpo espiritual dele. Quando um médium faz uma leitura, quem está fazendo não é o corpo físico, é o corpo espiritual que está acessando e assimilando aquela informação através dos sensores, vamos dizer assim, né? Dos sentidos desse corpo espiritual. E o médium que consegue trazer isso para o corpo físico é porque ele tem uma certa predisposição a acessar esse corpo espiritual que ele tem. Então, isso pode ter também apoio dos mentores, isso pode ser porque ele treinou e desenvolveu a mediunidade em outras vidas. Enfim, tem N motivos para que isso seja possível. Mas é importante a gente ir muito aberto e consciente de que há muitas coisas ainda para a gente descobrir sobre a mediunidade. E à medida que a gente se disponibiliza para aprender e tem um desejo sincero de colaborar com a equipe espiritual, a gente vai tendo esses esclarecimentos e vai conseguindo saber como deve ser a nossa postura quando determinado fenômeno acontece. E nesse caso, por exemplo, se eu estou vendo uma memória de um espírito, eu posso inferir que aquilo é uma lembrança forte para ele, e a gente pode mentalizar no grupo que ele possa ter um alívio daquelas sensações, que ele possa se perdoar pelo que aconteceu, que ele possa limpar e descansar um pouco aquela mente, né? Estabilizar um pouco aqueles pensamentos. A gente vai compreendendo que ele está repassando uma cena, um trauma que ele viveu, e vai tentando levar esse conforto, esse alívio, esse bem-estar, e ajudando ele a pouco desacelerar esses pensamentos, se sentir envolvido, se sentir escutado no seu luto, porque se tem uma culpa forte sobre o que aconteceu, por trás tem um luto, né? Tem um desejo de poder evitar que aquilo tivesse acontecido, mas não dá mais porque está no passado, né? Então a pessoa tem um luto, tem um desejo de conseguir metabolizar uma falha que cometeu. Requer que ele seja capaz de trabalhar o auto-perdão. Então a gente trabalha junto, mentalizando para que ele seja capaz de conseguir fazer esse auto-perdão, por exemplo, né? Então, essa seria uma forma como a gente pode trabalhar a psicometria numa reunião mediúnica, mas entendam que é uma ferramenta que pode ser usada em vários outros processos, e desde uma leitura simples da percepção de como é que está o ambiente, quando a gente chega nele, já tem a ver com a psicometria, né? E é muito difícil da gente separar todos esses sentidos. A gente tem dificuldade de saber quando que é um, quando inicia um, quando termina ele, quando começa o outro, e a gente dá nomes para conceitos que são sobrepostos, que possuem, vamos dizer assim, uma definição que abarcam pedaços de outros conceitos. Isso acaba sendo uma limitação da nossa linguagem, mas, apesar dessa limitação, pode ser importante a gente conhecer esses vários detalhes, esses vários conceitos, para aumentar o nosso autoconhecimento, para que a gente tenha resolução, capacidade de distinguir as coisas que estão acontecendo com a gente e ficar mais consciente para buscar esse autoconhecimento.